E o Formiga soltou um vídeo. Quais são os 10 maiores jogadores da história do futebol? Toma. Vocês têm em mente os 10 de vocês? Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, moleque, pior comentar que eu o não conteúdo, sei meus 10, compartilhar mano. o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, porque hoje é daquele jeito, viu? É o Polêmicas Raiz se encontrando com a sua essência. Esse programa nasceu para estes debates que você discute num bar, num almoço de família, no Dia dos Pais, no Natal, no recreio, no intervalo da faculdade. 1 hora depois. No grupinho de WhatsApp. Este é um bom programa pra você, ó, distribuir por aí. Pô, mano, eu acho que... Vamos lá. Pelé, Messi, Cristiano, Ronaldo, Maradona. 5. Cruyff tem que estar no bolo. 6. Pô, Zidane estaria no meu bolo. 7. Tem que ter 3 vagas aqui. Caralho. Pô, será que o Garrincha vai ter que entrar, mano? Que é o seguinte, top 10 da história do futebol. Os maiores jogadores da história desta jossa chamada futebol. E aí é preciso entender o termo, tá? Maiores. Aí vira 8, faltam 2. Não necessariamente os melhores, e você vai entender no número 9 da lista. 10 maiores. Muda o foco. Deixa de ser mais opinião pra ser mais... Entendeu? Talvez no 10 você já entenda também. Porque eu digo logo, nessa arte que a gente tá vendo aqui, tem um intrujão que não está na lista. E a produção quis o quê? Entubar o jogador. Que foi um dos grandes que eu vi jogar. Aparecem 4... Se for maiores, o Ronaldinho Gaúcho tem que estar. Entre os 10. Ponto. Vou cravar isso pra vocês. O Ronaldinho Gaúcho tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Ele é um fenômeno de tamanho pro futebol. Quase todas as listas que você vê por aí, essa figura aparece. Mas não vai aparecer na minha, porque eu vou inaugurar uma era da justiça aqui nessas listas. Tem que ter um cara que está em todas as seleções de todos os tempos. Seleção de todos os tempos. Tá, seja como o zagueiro. Pra mim, o Ronaldinho entra no melhores e não no maiores. Cara, eu justamente acho que o Ronaldinho tem mais força no maiores que no melhores, cara. Eu acho que o Ronaldinho tem muito mais força no maiores do que no melhores, tá ligado? Porque, cara, o Ronaldinho, ele é muito representativo, cara. Muito representativo, tá ligado? Ele é o rosto do futebol arte pro mundo, pô, tá ligado? É isso, pô. Ele é doideira. Tá ficando louco? Não tô, não, cara. Eu acho que faz total sentido, tá ligado? Pô, o Ronaldinho, ele foi o rosto do futebol mundial, ele foi o sinônimo de, pô, de habilidade, drible, de magia, de plasticidade. É tudo dele, pô, tá ligado? E ele foi um ponto de ruptura no futebol mundial no século XXI, pô. Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Ele virou espelho pra, porra, uma geração infinita de jogadores que veio depois dele. Zagueiro, como lateral, como escambau, não vou dar pista. Mas tá sempre lá. E muito respeitado por isso, tá? Pra caralho, tá ligado? O mundo olha pra ele como referência nesse sentido, entendeu? É muito foda o que ele fez, cara. E volto a repetir, né? Ele tem a cara e o DNA do futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? É ele. E o outro, o número 9, você vai entender que não necessariamente o maior, pra mim, por exemplo, é melhor que outro, mas ele é gigante. Que aqui tem representatividade, quantidade de títulos, relevância, o quanto o cara foi disruptivo ali pro momento do futebol. É Ronaldinho Gaúcho no bolo, tem que estar. Lembrado e por que ele vai ser lembrado. Então começamos logo dizendo que o Zidane não tá nessa lista. Por mais que eu adore o Zidane, ele aparece em várias e eu deixei ele em stand-by. Ele, Garrincha, Puskás, Eusébio, todos esses caras brigam ali. Romário tem gente que gosta de botar, mas assim, relevância histórica comparada aos caras que a gente vai citar aqui. Pô, o Zidane é muito foda, cara. Relevância histórica, deu uma cabeçada no rapaz na final da Copa do Mundo. Formiga, ele deu uma testada num rapaz, final de Copa do Mundo. Perdeu, mas na outra em casa ele meteu 2 gols. E foi campeão, em cima do Brasil. Gente, o Zidane é um absurdo, pô. O mundo não é só o nosso umbigo Brasil, né? Ele é para além. Então, para deixar claro, óbvio que a qualidade, a genialidade, o talento do cara vai ser uma parada aqui. Mas o quanto esse talento foi marcante numa era, foi disruptivo, foi vencedor, foi constante, o quanto cravou na memória das pessoas uma lembrança lúdica de momentos e tal. Que é o seguinte, o 10º jogador dessa lista, que eu vejo em poucas listas de top 10, eu vejo. Ele tá ali normalmente nos 15, às vezes nos 20. Mas eu comecei a refletir quando eu tava elaborando a minha lista e falei, cara, seleção de todos os tempos, o cara sempre tá. Ah, quem foi os melhores zagueiros que você viu jogar? O cara sempre tá. Ah, os grandes vencedores da história da Champions. O cara sempre tá. Seleção de todos os tempos da Champions. O cara sempre tá. E olha que tem gente que discute se ele deveria estar como zagueiro ou como lateral esquerdo. Maldini, né? Paolo Maldini, além de ser bonito pra né? Então não tem como. Maldini é foda aí mesmo. A gente tem que sair um pouco do prumo e mostrar que
A beleza do cara é um absurdo, né? Não tem. E aqui eu fiz umas anotações, os apontamentos, para tentar justificar alguns nomes. 25 títulos do Maldini no Milan, todos eles. 3 vezes seleção da Eurocopa. 1 vez seleção da Copa do Mundo, que foi em 1994. Ele fez uma baita Copa, acabou perdendo na final. 5 Champions, melhor zagueiro ou lateral da história. E detalhe, lateral esquerdo sendo destro, diga-se passagem, tá? Fora os vários prêmios individuais que recebeu, a bola... Cara, é foda. Eu acho o Maldini fantástico, tá? Fantástico. Mas... E acho que foi mais zagueiro do que o cara que eu vou trazer aqui como só um ponto de argumentação. Ele não estaria no meu top 10, tá? Mas, por exemplo, em relação à representatividade e tamanho, o Ramos não bate de frente não, viado. 15 anos de Real Madrid, gol de título, campeão de Copa do Mundo, 200 Champions League também. E aí? Faz o quê? Nem perto? Meu irmão, ele tem tudo. O Ramos tem tudo. Todos os títulos que podia ter, ele tem. Todos. Todos os Ramos tem. Todos. Vamos lá, Diego. Você que falou, pelo amor de Deus, fala pra mim. O que o Ramos não tem? Tá ligado? Tipo assim, o Ramos é sinistro, mano. Mas eu acho que a galera não valoriza tanto porque ele não aposentou ainda. Também tem essa, tá? E ele tá roendo o osso até mais velho e tá perdendo um pouquinho daquela percepção dele de ser fantástico. Se o cara aposenta cedo, fica no imaginário aquele auge dele. Então, tipo assim, se o Ramos para jogar no Real Madrid, aposentou no Real Madrid, esquece. Ia virar um negócio, assim, fenomenal. Porque ia falar assim, cara, o Ramos parou no Real Madrid, filho, no auge. Esse cara é um fenômeno. Mas aí ele vem e começa, bum, Sevilha, bum, Paris Saint-Germain, bum, Monterrey. Aí começa a perder aquela percepção de fantástico que ele tinha pra galera, tá ligado? Então, tipo assim, ele vai ter que parar e vai ter que dar uns aninhos pra ele. Mas o Sérgio Ramos é uma loucura, galera. Pegar o currículo desse cara é uma doideira, mano. Ó, pô, cara, o Sérgio Ramos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 temporadas de Real Madrid. 16 temporadas de Real Madrid. E só um ponto, tá? Ele, como zagueiro, tem uma temporada de 13 gols, tá? 13 gols como zagueiro. Ele tem uma temporada de 13 gols. Ele tem uma temporada de 13 gols. 13 gols. Uma das temporadas. Aí ele tem 4 mundiais de clube, perfeito? Uma Copa do Mundo. Ele tem 4 Ligas dos Campeões, não tem 5. Tem 4 Ligas dos Campeões. 3 Supercopa da Europa. 2 Eurocopas ele tem. Aí tem 5 espanhóis, 2 Taça do Rei, 4 Supercopa da Espanha, 2 francês, vai indo. Perfeito? Ele tem 11 seleções do ano da FIFA. 11 vezes o Sérgio Ramos foi seleção do ano da FIFA, tá ligado? Ele tem uma bola de ouro, ele tem um prêmio de melhor jogador de um Mundial de Clubes, ele tem a seleção da Eurocopa e ele foi eleito o melhor defensor do ano 3 vezes? 2 vezes da UEFA também aqui. É uma doideira, viado. Cara, o tamanho do Sérgio Ramos é uma loucura. Ele é muito foda pro futebol, cara. Muito foda. Tanto que na discussão de zagueiros, aí, seleção de todos os tempos e tal, eu costumava falar, tipo assim, sempre, trazer a trinca, né? Eu acho que quando você fala de tamanho e representatividade, Beckenbauer, Maldini e Ramos estão ali conversando, tá ligado? Estão conversando. Você pode preferir o Beckenbauer, preferir o Sérgio Ramos, preferir o Maldini. E, pô, Formiga preferiu o Maldini aqui, tá tudo certo. Eu não botaria o Ramos aqui no top 10, mas, pô, o Ramos é pica. A Bola de Ouro fez a sua seleção de todos os tempos, ela fez meio que time A, B e C. O Maldini está, obviamente, no time A. Nono lugar da nossa lista. Prepare-se para achar que eu sou hipócrita. Ronaldinho Gaúcho, que é o Garrincha 2.0 durante muito tempo. Tem que estar, como eu falei pra vocês. Tem que estar Ronaldinho. Ele está entre os 10 maiores de todos os tempos, certamente. O Garrincha esteve nos top 10 que a gente vê por aí, Sports Illustrated, BBC, France Football, não sei o que mais lá, o Garrincha sempre tá lá. Porque ele foi um cara, na primeira era do futebol, na consolidação do jogo, o Garrincha apareceu ali como um cara completamente diferente de tudo que se tinha. A coisa do jogo e da brincadeira, dialogando ao mesmo tempo e vencendo, né? Porque o Garrincha foi extremamente vencedor, ganhou 2 Copas do Mundo, sendo uma a Copa dele em 62. Então a gente tá falando de um cara muito grande, que na era moderna do futebol, ficou clara a substituição pelo Ronaldinho Gaúcho, que tinha essa ludicidade, esse sorriso, essa brincadeira, essa coisa do profissional quase com deboche, priorizava... Moleque, na geração do Ronaldinho Gaúcho, não tinha ninguém que nem o Ronaldinho Gaúcho. Ninguém que tinha um jogo parecido com o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Ninguém. No início dos anos 2000, ninguém no mundo tinha um jogo que fala assim, caralho, tem o estilo do Ronaldinho. Não tem, mano. Ele era o cara diferente de todos, tá ligado? Tanto que ele impulsionou jogadores que tivessem o estilo que ele tem. Tipo assim, ele foi espelho e referência pra vários caras que vieram depois. Ele falou assim, cara, eu quero me inspirar no Ronaldinho Gaúcho. Eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho. E as pessoas começaram a entender a função e o futebol que ele tinha dentro de campo pra tentar replicar sendo mais jovens e mais novos e virem depois dele, tá ligado? Mas o Ronaldinho foi um troço diferente de tudo, pô. Ele é fantástico, assim, fantástico.
divertir, a competir, só que o Ronaldinho ganhou muito mais, jogou num período que eu considero bem mais difícil fazer o que ele fazia, né, com um monitoramento muito maior, com um estudo do jogador muito maior, num jogo muito mais acelerado e com menos espaço, tirando que o Ronaldinho, além de ter sido eleito 2 vezes o melhor do mundo, é o símbolo de uma magia, de encantamento, e é o cara que renasceu o Barcelona. O Barcelona que, para mim, é um dos grandes times do século XXI e talvez o time mais influente do século XXI em termos de escola de jogo, de modelo de jogo. Esse clube renasceu com o Ronaldinho. Isso eu concordo. Eu acho que o Barcelona, sim, é o time mais influente do século. Influente. Concordo, legal. O Barcelona, ele condicionou uma expectativa de jogo nos outros times que jogam contra ele, tá ligado? E no público de futebol que queria ter um time que replicasse o futebol Barcelona dentro do seu elenco. Ronaldinho Gaúcho ali a partir de 2003, 2004. Então a gente tá falando de um cara que em todas as listas, quando você fala com ex-jogadores, com torcedores e tal, ele vai sempre trazer memórias boas. A não ser a Copa de 2006, né? E pros rivais do Atlético Mineiro, do Barcelona, da seleção em alguns momentos, do PSG e tal, do Grêmio, e vão ficar p*** mesmo. Mas no geral, o Ronaldinho é sinônimo de sorriso e é o 9º lugar. O 8º, mais um defensor, quem diria, hein? Eu que só gosto de atacante, de medo, não sei o que, temos Franz Beckenbauer, que já ganhou este programa aqui como o maior capitão da história do futebol. Então, o maior capitão da história do futebol, o maior símbolo de liderança do futebol, tem que estar aqui no top 10. Dominante, vencedor, líder, refundou o Bayern de Munique praticamente ali, também nos anos 70, e é o maior jogador da história da Alemanha, que é a 2ª maior seleção do planeta. Depois do Brasil, é a Alemanha. Se naquela escola eu tenho o maior jogador, é esse cara, ele tem que estar na lista do top 10 da história do futebol, porque a seleção da Alemanha é fundamental na história do jogo, na história das Copas. Número 7, um argentino, Di Stéfano. Sempre aparece também na lista de top 10 e foi ignorado na arte aqui, porque é preto e branco, não sei o quê, aí a produção fala, não, é cor de velho, não vou botar. Inclusive, se dependesse da produção, o Di Stéfano nem aparecia, não é verdade? Você queria que botasse o Zidane aqui, o que mais? Sabe quem ganhou do Real Madrid Di Stéfano por 4-3 no então Mundial da época? Sabe me responder, por favor? 4-3 contra o Real Madrid do Di Stéfano no então Mundial da época. Vasco da Gama. E ninguém fala essa porra. O Yamal, Aqui, não? isso aí também. É errado, né? O Real Madrid, como a gente conhece hoje, essa dominância, essa grife poderosíssima, surge com o Di Stéfano. Ele é o maior nome da história do maior clube do mundo. Logo, tem que estar aqui. Além de ter ganho as Champions em sequência, além de ter transformado o Real, de fato, no rei do mundo futebolístico. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O maior nome da história do Real Madrid ainda é o Di Stéfano ou o Cabeçudo passou? O Cabeçudo não passou não, mané? Eu acho que o Cabeçudo passou, hein? O Cabeçudo, ele é implacável. Por onde ele passa, ele marca, tá ligado? Eu acredito que seja o Cabeçudo. Mas tudo começou com o Di Stéfano, né? Falando com relação a clubes. E o Di Stéfano, ele é o Pelé antes do Pelé. Então, não precisa de maiores explicações. Número 6. Isso é foda, tá? Quem era o melhor antes do Pelé? Era o Di Stéfano, tá ligado? Isso é foda. O mais disruptivo, um cara extremamente vencedor, não ganhou a Copa do Mundo, mas é lembrado até hoje como uma das grandes seleções da história da Copa. E Johan Cruyff, 22 títulos na carreira, o cara que revoluciona e muda a vida da Holanda, do Ajax e do Barcelona, que são 3 grifes muito importantes na história. O Di Stéfano é penta da Champions seguido e sendo o cara do time. Pra você ver. E tomou peru do Vasco da Gama. 4-3 Vasco. Beleza? Na Europa, tá? Lá que o Vasco ganhou. Lá. Do futebol. Taticamente falando, o jogo passa a ser outro depois do Cruyff, que fazia multifunções, vários papéis, irretocável, que jogava o Cruyff. Cruyff não tá no top 5 é crime? Pô, e tu vai tirar quem no top 5? Pergunta honesta. Tu vai tirar o Pelé, o Messi, o Cristiano, o Ronaldo ou o Maradona? Fala pra mim. Top 5 é fechado, viado. É fechado o top 5, mané. Além de, nos bastidores, ter lutado por direito trabalhista, várias outras questões sociais dentro do jogo. Não era uma personalidade fácil, mas era um cara revolucionário na essência. E tem que estar aqui. Em algumas listas, aparece até lá em cima, no Maradona? top 5. Algumas botam até no top 4. Meu irmão, o Maradona, ele tem a maior idolatria que um esportista já teve em solo terrestre. Nenhum esportista conseguiu a idolatria que o Maradona conseguiu do povo argentino. Assim, e acho que com larga vantagem pro resto, assim. O cara é uma religião. O Maradona é como se fosse Deus. O argentino hoje, ele reza, se ele for católico, pra Jesus Cristo, pra Deus e pra Maradona. O cara é uma religião, meu irmão. Tipo assim, é um negócio, assim, diferente. Tipo assim, o brasileiro não tem nem de perto a idolatria que ele tem pelo Pelé,
pelo Ronaldo do que tem o Maradona na Argentina. Nem de perto. Tipo assim, é um bagulho bizarro. Não tem nenhum outro esportista no mundo que conseguiu ter parte do amor e da idolatria que o Maradona teve do povo argentino. É inexplicável o bagulho. Em Nápoles também, eu tô falando do argentino em geral porque são as coisas da seleção que ele defendeu. Então, tipo assim, você tem o esportista mais amado da história. Esse cara tá fora? Pô, que loucura, não tem como tá fora, tá ligado? Não tem como tá fora. Por exemplo, o Messi, ele se tornou, depois da conquista do Mundial, esse cara meio que acima do bem e do mal pro argentino. Mas ele não consegue tocar o ponto do Maradona ainda. O Maradona, ele segue, tipo assim, num lugar que é inatingível, tá ligado? O argentino pode achar o Messi melhor, mas o sentimento dele pelo Maradona vai ficar marcado, tá ligado? Marcado. Mas eu não vou ser a barra, porque o número 5 é Ronaldo Fenômeno. Não tem como, né? O cara que tem apelido do Fenômeno, ele tem que estar no top 10. Pô. O cara é o quê? Um fenômeno. Quantos fenômenos você conhece aí? Tem o El Ninho, tem a Tsunami, tem não sei o quê, e tem o Ronaldo, pô. Então, assim, ele tem que estar. Não tem o que fazer. E acho que ganhou menos do que deveria, tá? Em clubes, a carreira do Ronaldo, ela é menos vencedora do que poderia ser. Ele foi ganhar... Cara, a gente tem muito jogador foda, né, viado? Tipo assim, a gente tá falando dos 10 melhores da história do futebol. 3 brasileiros no pagode. Podia ter mais, tá? Podia ter mais. Mas tem 3 brasileiros no pagode. E eu acho que é justo. Justo. E dá pra ter 4. A primeira Liga Nacional no Real Madrid, pô. Já depois dos anos 2000, dos anos 90. Pô, esse trio, Pelé, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, esquece, pô. O que esses caras marcaram no seu tempo, tipo assim, meu pai viveu a época do Pelé. Meu pai, ele fala do Pelé como se ele falasse num troço, assim, sobrenatural, tá ligado? E, pô, o Ronaldo e o Ronaldinho pra nossa geração, esquece, gente. Esquece. Eles são, assim, porra, um negócio diferente, tá ligado? Inteira ali, ele jogou no Cruzeiro, jogou no PSV, jogou no Barcelona, jogou na Inter, não ganhou um título, não ganhou uma Liga Nacional, né? Nem La Liga, nem a Série A, nem nada. Então demorou muito a ganhar. Força, encantamento, habilidade, é uma das mais ricas histórias de Copa do Mundo. Ele ganhar em 2002, depois de praticamente não poder andar com a ruptura do tendão patelar, lesões em sequência no joelho, é uma loucura. A quantidade de esforço, de sacrifício, de dor que ele teve que sentir para poder voltar a jogar. E aí o cara não só é campeão da Copa de 2002, como ele mete 8 gols em 7 jogos. Ele só não fez gol em um jogo, foi o jogo contra a Inglaterra. Em todos os outros jogos, ele fez pelo menos um. Em alguns jogos, ele fez mais que um. Em um desses jogos, na final da Copa, metendo 2 gols na Alemanha. Primeira vez que Brasil e Alemanha se enfrentavam numa Copa do Mundo. As duas maiores seleções se enfrentando logo numa final. Aí o cara mete 2 gols. Os 2 gols do título. Tem como. A história do Ronaldo na Copa de 2002 é coisa de maluco, pô. Coisa de maluco. Então, assim, não tem como. 18 títulos. Poderia ter ganho muito mais. E 3 vezes melhor do mundo. E se não tivesse se machucado, teria sido 5. Provavelmente ali por baixo. Podia ser 6, de repente, mas seria 5. Então ele teria aberto a era dessas bolas de ouro em sequência antes de Messi e Cristiano Ronaldo. Ele teria ganho ali umas 4 ou 5 se não tivesse machucado, mas a gente não viu de si, né? Quarto colocado, por enquanto, porque quando parar, vai subir um degrau. É a minha projeção. Cristiano Ronaldo. Aí... Mas tem jogador que joga mais que ele. Tem cara com mais não sei o quê. Tem como? Ele não é... Vai subir degrau aqui. Pra mim é top 3. O robótico, pra mim, é top 3. O maluco é implacável. Melhor que o Ronaldo, nem a pau. Eu acho o Ronaldo Fenômeno mais jogador que o Cristiano. Tem mais talento, tem mais tudo. Mas o gigantismo da parada que a gente tá falando aqui é outra coisa. O Cristiano é maior que a gente tá falando. Esse programa aqui é o maior. Ele vai ser, né? O maior artilheiro em jogos oficiais da história do futebol. O cara é o maior artilheiro da Euro, o maior artilheiro da Champions, o maior artilheiro do Real, o maior artilheiro da seleção de Portugal. Porra, não tem como, velho. Simplesmente não tem como. O que ele fez durante tanto tempo é uma insanidade. Além da adaptação. O cara começou como um ponta serelepe e hoje é uma máquina mortífera já há muito tempo. Vai provavelmente, junto com o Messi, bater recorde de participação em Copa do Mundo, com 40 blau já, e indo pra uma seleção que vai brigar pra ganhar. Tu imagina. Cara, se o Cristiano... Já falei aqui. Se o Brasil sair fora, eu sou Portugal até o fim por Cristiano Ronaldo. Se esse filho da puta encerra a trajetória dele com o título de Copa do Mundo, esquece. Ia ser, pô, pra mim que vivi do início ao fim, né? Vida e obra, Cristiano Ronaldo, pô, ia ser fantástico como fã. Fantástico, entendeu? Se o Brasil inventar de tropeçar... E eu vou torcer como se estivesse torcendo pro Brasil, pra Portugal, tá ligado? Por conta de Cristiano Ronaldo. Imagina se esse doido ganha a Copa do Mundo 2026. O que é a loucura que vai virar o tamanho do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é uma grife, é uma indústria, é um produto, é um exemplo de superação e de correção, além de um talento extraordinário. E um atleta nato também, né? Isso tem que ser dito. De, tipo assim, de entrega e de dedicação ao esporte, à profissão. Isso tem que ser dito. Ele é um exemplo assustador disso aí. O quanto ele se dedica, se entrega à profissão, a tentar se superar ao esporte. Isso é muito foda, pô. Ordinário de uma obsessão por ganhar e ganhar uma besta enjaulada com ódio. Tem que...
E se o Messi vai pra segunda, os deuses do futebol não deixariam isso acontecer, não. Fica tranquilo que a Argentina tá fora da disputa. Eu cravo pra você. Cravo. Tô falando isso aqui agora justamente pra página em 2026, em agosto, a Lionel Messi Brasil. Fala assim, olha aquele idiota daquele moleque que faz live. Por que ele faz live? Por que dá atenção pra esses merdas, né? Como um babaca desse ganha dinheiro e eu aqui no Twitter não? Vai postar lá que eu ziquei a Argentina e a Argentina foi campeã. Entendeu? Vai ser isso que vai acontecer. Eu tô aqui dando munição pros Amazia Brasil postarem quando o Messi for campeão da Copa do Mundo. Falar assim, aí, tá vendo, Alan? Você não sabe porra nenhuma de futebol. Eu tô falando pra vocês. Não seria justo a Argentina vencer ano que vem. Não seria justo, verdade é essa. Tem gente que merecia mais ganhar ano que vem. Mas no cu. Já ganharam 2022, cara. Já ganharam. Ano que vem não seria justo a Argentina vencer, tá ligado? Tem gente que merece mais e tá esperando pra conquistar essa porra aí, entendeu? O comentário do Neymar atirador. Eu não deixo ele chegar vivo na final. Aí, tá a cara da desgraça essas palavras suas. Não, mas honestamente, cara, eu acho que a Argentina, ela chega... Óbvio, nunca você pode descartar a Argentina, ainda mais com o Messi, mas... O cenário hoje eu acho que é complicado, assim. Eu acho que vai ser a Copa do Mundo, vocês podem discordar, tá? Mais difícil de você prever alguma porra nos últimos muitos mundiais, tá ligado? Vai ser a mais equilibrada, mano, porque tem muita seleção da mesma prateleira, do mesmo patamar. Que um erro, uma bola vai decidir e vai botar tudo a perder, tá ligado? Eu achava que a Espanha tava acima do bem e do mal. Foi lá e tomou de Portugal na Nations. E deixou, tipo assim, aberto. E aí? Tá ligado? E aí? E então, mano, eu acho que você tem Espanha, você tem a França sempre com uma geração fantástica, você tem, mano, a geração portuguesa é muito boa. Portugal tem uma excelente seleção, tá ligado? E tem um treinador melhor do que tinha nas outras Copas do Mundo. Você tem Brasil e Argentina que não dá pra descartar jamais, então você tem Espanha, França, Portugal, Brasil e Argentina. Eu acho que nesses 5 aqui que eu citei, qualquer confronto é 50-50. E ainda tem Inglaterra, lá com o Tuchel, né? Que, porra, por ser Inglaterra, corre por fora, mas tem uma seleção que tecnicamente também é boa pra caralho. E ainda tem a Alemanha. Então, tipo assim, tu pega aí, ó. Já falei 7 seleções, tá? Espanha, França, Portugal, Brasil, Argentina, Inglaterra e Alemanha. Dessas 7, qualquer jogo é jogo, tá ligado? Eu acho que a Alemanha tá um pouco abaixo, tá? Particularmente. Um pouco abaixo dessas outras 6. Eu vejo a Alemanha um pouquinho abaixo. Mas é jogo, pô. É jogo, tá ligado? Então, tipo assim, você não consegue... Ah, Brasil e Alemanha, eu tenho certeza que vai dar Brasil. Não dá pra ter certeza, não. Entendeu? Ah, França e, sei lá, Inglaterra é certeza que é França. Não dá pra ter certeza, tá ligado? Então é foda, filho. Tem 7 seleções ali que o couro vai comer. Então acho que é uma Copa muito equilibrada, que pode tudo acontecer. Tá aí. O Cristiano Ronaldo. Que quando parar a percepção, porque quando para, multiplica, né? Parou de jogar, meu amigo, aqui, ó. Começa as memórias, os clipes, os edits, né? Os edits de internet, meu irmão, ó, eles ajudam muito a construção da figura. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, beleza? Pro mundo, a percepção do Messi em relação ao Pelé já é diferente da do brasileiro, tá? Já é diferente. O brasileiro, ele é muito mais convicto de Pelé do que o mundo. O mundo já debate essa porra. O brasileiro, não. Ele assume Pelé. Daqui a 30 anos, Messi aposentado. Daqui a 20 anos, Messi aposentado com 60 anos, um senhor, tá ligado? Vai ter a Copa do Mundo, daqui a 20 anos o Messi vai chegar na Copa do Mundo como um senhor, de boina, barbudo, tá ligado? Um senhor pra assistir a Copa do Mundo daqui a 20 anos. Nesse momento ali, eu acho que o mundo já vai ter cravado que o Messi é a maior da história do futebol, tá ligado? Quando o Messi estiver daqui a 20 anos, parou, tá lá. Vai assistir um jogo da Copa do Mundo, Messi, assistir Argentina e França, Copa do Mundo de 2050. O mundo vai ter cravado, o Messi é o maior. Porque já vai, em teoria, a geração que viu o Pelé e que permanece entregando essa vida e obra do Pelé, já vai ter partido. Vai ficar, os velhos vão ser os que viram o Messi, tá ligado? Entendeu o que eu falei? Os idosos vão ser os que viram o Messi, não os que viram o Pelé. E aí a percepção vai ser outra, tá ligado? E aí eu acho que, porra, tanto o Messi quanto o Cristiano, eles vão estar aflorados, assim, como lendas, super lendas do esporte. E assim, tô dando mérito aqui, tá? Não tô diminuindo, não. Eu acho que toda essa parte lúdica faz parte da construção desses personagens aí. E ele vai passar o 3º lugar, que é Diego Armando Maradona. O cara que, de fato, conseguiu, pela primeira vez, botar em risco uma monarquia. Ele foi o mais vezes comparado, na época dele, ao Pelé. Não era melhor do que o Pelé, porque o Pelé era muito mais completo, muito mais atlético, foi muito mais decisivo, muito mais mortal. Mas o Maradona tinha aquela... Se eu falei do Ronaldinho Gaúcho, de exemplo da ludicidade, do não sei o quê, o Maradona é o exemplo do exemplo.
exemplo. Porque se tem um cara que era artista, era habilidoso, mas tudo isso com uma competitividade bizarra, com um desejo de ganhar que era um insano, esse cara é o Maradona. Então, assim, ele durante muito tempo ficou nessa. Será que ele não é melhor do que o Maradona? Será que ele não é melhor do que o Pelé e tal, não sei o quê? Até que vem o segundo lugar, que é Lionel Messi. Aí você vai falar, Mas você não disse que o Messi é melhor que o Pelé? o que pode discutir, digo, eu acho que dá pra discutir. Eu acho que ninguém jogou mais futebol do que o Messi. Domínio do jogo, das ações, do meio pra frente, pra mim ninguém. E numa era dificílima. Mas quando eu falo de maior, o Pelé, ele é o cara que ele funda o jogo como a gente conhece e ele bota uma linha pra falar, a partir de hoje, o futebol é jogado assim. Ou você é atleta, ou você é profissional, ou você se dedica, ou você é isso, ou você é aquilo, ou não vai dar pra jogar no nível que o futebol exige daqui pra frente. O Pelé, que é engraçado, é símbolo de futebol arte pra nós, e é mesmo, mas era a arte atrelada ao atlético, ao profissional, à dedicação, ao trabalho. O Pelé não era nada do que a gente projeta do boleiro padrão, que não treina porque eu vou resolver, não jogo porque não sei o quê, não preciso correr, não preciso ser forte, não preciso ser rápido. O Pelé é a resposta. Quando você fala, o jogo hoje está muito físico, o jogo hoje está muito não sei o quê. O Pelé foi isto, com genialidade, com solução, com letalidade, com tudo que você imaginar. Mas tudo isso correndo mais que todo mundo, sendo mais forte que todo mundo, pulando mais alto que todo mundo. Então, assim, o lado atlético do esporte não é um impeditivo para a genialidade, ele é uma ferramenta para impulsionar o talento de qualquer jogador. E o Pelé é o maior exemplo disso. Então, o meu top 10 da história do futebol é... Pelé foi decisivo em uma Copa com 17 anos, não tem como? Moleque, aí você para pra pensar. O Yamal foi decisivo numa Euro com 17. E pode ser decisivo numa Copa com 18. E aí? Olha o tamanho do jogador que tá vindo pela frente. Olha o tamanho do cara que tá vindo pela frente. É bizarro, viado. O cara é muito foda, o Yamal. Pelé em primeiro, dos maiores jogadores da história do futebol. E aqui a gente pode discutir o talento de vários. Você pode achar esse mais habilidoso, fulano melhor, não tem problema. O meu critério envolve a qualidade? Sim, mas envolve outras questões que eu já expliquei aqui. Se você não entendeu, você volta. Se voltar e não entender, você sai do vídeo e vai pra outra coisa. Pelé, Messi, Maradona. O Mbappé fez isso com quase 20, cara. Já falei. Cara, o ponto central aqui, não tô comparando, eu tô falando que o Yamal, ele é um troço fora da curva pro futebol. Tá ligado? E a gente vai ter percepção do tamanho dele daqui a 15 anos só. 20 anos. Entendeu? É isso, sim. E mano, eu acredito que ele seja, pós-Pelé, o jovem que apresenta, né, o maior nível de futebol já visto pela idade. Tá ligado? Isso aí eu concordo com quem fala. E não sou eu só que falo, não. O Moguera defende essa tese, tá ligado? Pra atingir o nível de futebol, de performance que ele atingiu tão novo, só Pelé entrando no pagode. Só Pelé. Na idade dele, só Pelé. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, Cruyff, Di Stefano, Beckenbauer. Neymar, tem comparação. O Yamal com 16, 17 anos estava jogando um nível muito maior do que o do Neymar também. Ronaldinho Gaúcho e Maldini. Tá justo. E aí você faz o seu aqui nos comentários, beleza? Galera, é o seguinte, esse não foi o último polêmico. Nunca, querido. O Yamal estava jogando Eurocopa, Champions League, tudo com 16 a 17 anos. O Neymar tava no Paulistão, cara. Caminhando no Brasileiro. Não tem comparação, cara. Infelizmente, o Neymar pagou pela onde ele nasceu. Pagou. E isso, o Yamal num nível de atuação extraordinário. Sendo protagonista, tá ligado? Não tem como debater isso, gente. Desculpa, é um fato. Ah, nunca. Tu tá errado. Ah, mas eu acho diferente. Tu tá errado. Polêmicas vazias. A gente vai lançar na segunda-feira, 11 da manhã, um programa especial para encerrar esse ciclo tão bonito de mais de 9 anos. Chegou ao fim, mas o pulso ainda pulsa. Teremos o último. Então você fica ligado aqui no canal da TNT Esportes, beleza? R9 é o que mais se aproxima? O R9 talvez seja um dos que se aproxima, mas eu acho que ainda não entra no nível de competitividade que o Yamal tava tendo, tá ligado? Yamal é muito doido, cara. Tipo assim, mano, é muito bizarro, cara. O Mbappé ainda não conseguiu... Pô, o Mbappé tem 26, né? Ele não conseguiu ser o melhor do mundo ainda, né? Muito doido. Coisa que, por exemplo, eu não imagino o Yamal chegando aos 26 anos sem melhor do mundo. Não imagino. Pra mim é impossível isso acontecer. O Yamal chegar aos 20... Tipo assim, você ter mais 8 anos de Yamal e não beliscar uma vez melhor do mundo? Pô, duvido. Na minha cabeça é beliscar pelo menos umas 2, 3 vezes aí. Até os 26, tá? Isso depois tem que ver mais. O Mbappé em 2018, ele tinha 18 também? Fazendo conta errada? Tinha 19 anos, Copa. 19 anos.
Acabei de achar. 19 anos na Copa do Mundo 2018. Mas teve um desempenho muito foda com 19 anos. Ano que vem é o ano do Yamal, né? Com 18 tentar fazer história. Porque se o Yamal emplacar com 17 anos, Eurocopa, com 18 Copa do Mundo pela Espanha sendo protagonista, sendo camisa 10, esquece, vai ser muito grande.